Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? Bom, vocês provavelmente já me conhecem aqui do canal Brasil Escola. Sou o Francisco Porfírio, pode me chamar de Chico, professor de Filosofia e Sociologia daqui. E a gente está aqui com um convidado ilustre, André Redmo, abrindo aqui nossas entrevistas aqui do ano de 2025, começando aí mais um ano letivo. Estamos aí com vocês, para quem está estudando, se preparando para o vestibular, para quem está fazendo ensino médio, fundamental, ou até você também, estudante do ensino superior, que nos acompanha aqui. É sempre um prazer estar com vocês. Bom, galera, como eu disse para vocês, estou aqui com o André. André, é sempre muito bom te ver, bom, cara. Francisco. Olha, um prazer enorme. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui, olha, para falar de um negócio muito interessante, inclusive, né? Espero. E com certeza para a nossa audiência aqui, para o nosso público, eu acho que vai ser muito bom, André. E eu acho que, né, a gente sempre está tentando trazer esse conteúdo aí para agregar para o pessoal. Mas assim, eu gostaria de começar então pedindo para você se apresentar. Agradeço a sua presença, agradeço por você ter disponibilizado aí um tempinho. Eu sei que sua agenda é muito corrida, né? E eu gostaria de começar pedindo para você se apresentar. Quem é André Redmo? Por que o André está aqui hoje? Olha, eu sei que você é professor de filosofia, essa é uma questão muito profunda, né? Então eu vou tentar descrever meu trabalho, principalmente, e minha trajetória, que tem a ver com o nosso papo de hoje, né? Que há algum tempo, Francisco, eu tenho me dedicado aos estudos de neurociência aplicada à educação e psicologia cognitiva, né? E dessa junção aí surge uma área nova chamada ciência da aprendizagem, que é uma área muito interessante que basicamente vai nos dizer, enquanto alunos, enquanto professores, quais são as estratégias que funcionam de maneira mais eficaz, a gente pode dizer, para que a gente aprenda de fato e que a gente consiga consolidar esses conteúdos na memória, né? Porque tem um pouco de fisiologia aí. A gente tem que entender como funciona a memória. E por que eu me dedico a essa área? Porque eu comecei lá em 2018 a ficar muito interessado, consegui uma bolsa de estudo, fui estudar na Inglaterra, fiz o meu mestrado científico na Universidade de Bristol, na Inglaterra, e tive o privilégio gigantesco de estudar com um dos professores que é referência na área, que é o Paul Howard Jones, um cara engraçado, sempre vestido de camisa florida, sempre contando piadinhas bobas, mas assim, né? De maneira carinhosa. E também tenho me dedicado, quando eu voltei para o Brasil, a principalmente ajudar professores de inglês, porque essa é a minha área, né? Sim. Sair do inglês, entender como o cérebro funciona. Então, hoje eu sou líder de um grupo de interesse, um grupo de estudo chamado Mind Brain Education, que é Mente, Cérebro e Educação. E, basicamente, a gente faz eventos assim para tentar trazer especialistas para falar disso. Como é que a gente aprende? O que tem que ter? Como é que eu planejo a minha aula? E hoje eu rodo o Brasil e, às vezes, quando eu tenho sorte, eu também saio do Brasil para dar algumas palestras. Então, estou indo para o Peru e para o México para falar dessas coisas também em algumas conferências. Daqui a pouco eu tô lá. Bacana, bom demais, cara. E assim, eu lembro que sua primeira graduação ela foi em Relações Internacionais. Relações Internacionais, é. Como que você fez essa ponte para Relações Internacionais, aulas de inglês e outros idiomas que você já lecionou também, né? Também já dei aula de alemão, para você ter uma noção, e de francês também. Acho que porque não tinha ninguém ali, né? Eu falava mais ou menos, aí eles me pegaram. Mas foi uma transição meio dolorida, eu diria, né? Porque primeiro, eu acho que eu demorei muito tempo para me decidir o que eu queria estudar, né? O que eu queria ser. Porque eu sou uma pessoa que gosta de muitas coisas. Uhum. E aí, depois de conversar bastante com os meus pais, com alguns colegas, o curso que mais se aproximava desse negócio que eu estava buscando, que era muitas coisas ao mesmo tempo, era Relações Internacionais. Uhum. Porque eu ia acabar estudando economia, política, geografia geopolítica, sociologia, história, né? E aí eu percebi que dentro dessa graduação de Relações Internacionais, eu ainda não tinha conseguido tirar o pezinho da educação, porque eu trabalhava como professor de inglês, treinador, e aí eu comecei a pensar como é que eu vou juntar essas áreas, né, de Relações Internacionais e educação. Pode ser ensino de inglês. Uhum. Aí que eu percebi que talvez eu pudesse estudar como o cérebro aprende. E aí foi um processo assim, eu estava fazendo mestrado em ciência política, tive que sair
Então, né, para os alunos que estão aí... mestrado aqui no Brasil. Aqui no Brasil, né? E aí, tive que sair para me dedicar a esse tempo aí que eu precisava para conseguir a bolsa que eu queria e acabei conseguindo e fui estudar na Inglaterra, né? Então, eu sei que tem muita gente que está desesperada tentando descobrir a área que quer seguir. Tem muita gente que acha, agora que eu comecei eu tenho que continuar. Não é sempre assim. Existem maneiras aí. E eu consegui chegar no lugar que eu queria porque essa percepção veio muito forte para mim. Eu quero continuar trabalhando com educação, mas eu quero trabalhar em projetos globais de educação. Aí entra a relação internacional também, né? E eu participei de alguns projetos muito legais, principalmente assim de gravação de conteúdo para professores do leste europeu. Bacana. Fui em várias conferências internacionais sobre ensino de inglês, ensino de maneira geral. Então acho que eu acabei casando bem essas áreas aí, né? Entendi. E você falou uma coisa que eu acho que é muito interessante, principalmente para quem está nos assistindo aqui. Sim. Eu trabalho com adolescentes, vestibulandos já, estou no meu 12º ano, né, Olha de sala só. de aula, trabalhando especificamente com ensino médio e cursinho pré-vestibular. Principalmente quem está no ensino médio, 3º ano do ensino médio, Sim. aquilo que pega para muitos, assim, é justamente decidir o que fazer. E esse momento de indecisão ele é cruel. Aliás, eu acho uma crueldade querer que o ser humano com 17, 18 anos de idade já tenha ideia da carreira que ele vai querer seguir pro resto da vida, eu acho. Eu também acho, concordo com você. Cruel. Você, assim, antes da gente começar a entrar especificamente nesses papos, você tem alguma dica, assim, para quem está com essa dúvida, quais caminhos ela pode seguir para achar o seu... Boa. Né, traçar o seu... Você traçou, né, sua trajetória. Sim. E tal. E quais dicas você tem? Assim, eu tenho, talvez a dica principal seja experimentação, que tem a ver com a ciência, inclusive, né? Então, quando a gente pensa no método científico, quando a gente pensa na ideia de algo que é empírico, que tem que ser verificado na realidade, eu tenho que coletar dados e observar, fazer teste, ver o que acontece, é isso que a gente tem que fazer na vida. Então, se você tem lá seus 16, 17 anos, você suspeita que gosta dessa área, mas você nunca foi ver como é que um profissional dessa área atua, onde ele trabalha, o que ele faz, né? Você tem que conhecer de perto, porque aí você vai ver. Eu acho que eu tive, por muitos anos, uma noção que eu acho que foi incutida na minha cabeça, porque a sociedade é assim, às vezes a minha família foi bem tranquila nesse aspecto, mas assim, queria ser médico. Porque todo mundo quer ser médico, quer ser engenheiro, sei lá, né? Advogado. São as profissões mais tradicionais, assim, mais né, clássicas. Eu assistia uma série de médicos na época que eu adorava, né? Consumia muito aquele conteúdo e eu pensei, eu quero ser médico. Era Grey's Anatomy? Não, era antes, eu sou mais velho, né? Era o ER, com George Clooney, você lembra? Eu lembro. Tinha o... Nas temporadas do George Clooney eu assistia assim, reprise, né? Porque eu sou um pouquinho mais novo que você. Mas o engraçado é que eu queria trabalhar com produção, porque quem desenhou a série foi o Steven Spielberg, né? Não sei se você sabia disso. Na época que ele criou, só para ter uma noção de quão fantástico o cara era, também criou Jurassic Park na mesma época, e ele deixou o George Lucas terminar a produção do Jurassic Park para ir fazer a lista de Schindler, né? Ou seja, né? Pouca coisa. Então eu queria muito ser produtor, sei lá, trabalhar com diretor de cinema, mas aí eu comecei a assistir coisas de medicina, eu quero ser médico. Só que aí, eu acho que eu saí um pouco desse transe quando eu fui ver a rotina num hospital, cara, e era surreal. E eu acho que o que veio na hora que eu pensei, nossa, como é que eu vou lidar com a perda de um paciente, né? Como é que eu vou conversar com a família? Então eu falei... Não é para mim. Você chegou aí ao hospital mesmo para ter essa experimentação? Eu cheguei, eu lembro que isso foi mérito da minha escola. Então, olha, escolas façam isso. Trazer profissionais da área para conversar com a gente e fazer algumas visitas guiadas para alguns lugares. Então, a gente foi visitar a fábrica, a gente foi visitar, assim, locais de trabalho em campo, e aí a gente foi visitar o hospital. E aí que eu tive essa percepção, acho que não vai ser para mim. Então, minha dica principal é, você acha que é isso que você quer?
vai conversar com alguém, visita o lugar de trabalho e sente na pele uma vez, um dia, só para você, nossa, é realmente isso. Ou na hora aquele obstáculo vai aparecer, nossa, não é isso que eu quero. E aí depois eu fui entendendo, que acho que é uma consequência dessa dica, tá, então se não é isso, o que eu gosto da medicina? A medicina, o que eu gostava da medicina era a ciência. Eu adoro biologia, mas eu também gosto de física, astrofísica, era a parte científica da medicina. Tanto que a coisa que mais me fascinava da medicina era a neurologia, o cérebro. Então, acho que nesse interesse que a gente tem, que muitas vezes não é tão evidente assim, a gente sabe que quer seguir uma trajetória. Tem uma dica ali, alguma coisa daquele negócio te chamou, aí você tem que entender e tentar averiguar o que é isso, de onde vem. Aí que me trouxe para esse lado aqui, acho, né? Então a neurologia manteve ali, né? Ficou latente durante um tempo, mas depois ela... eu acho que ela ficou lá, latente. Foi acordando quando eu pensei, nossa, eu não sabia que a neurociência era estudada, ou era feita, né, também para estudar a educação, para ser aplicada à educação. Aí quando eu descobri, eu falei, nossa, é isso, né? Isso se encaixa muito bem com o meu perfil. Bacana, André. E André, a gente começou falando aqui então, né, e você já trouxe essa palavra neurociência para mim, certo? E eu gostaria de começar perguntando o que é, então, essa neurociência. Sim. E depois a gente continua o gancho aqui que eu ainda quero entender, né, como que ela está linkada aqui com essa ciência da aprendizagem. Mas o que é a neurociência? Perfeito, então? Francisco. A neurociência basicamente é uma área do conhecimento humano que se dedica a investigar como o cérebro e o sistema nervoso funcionam, né? Então, quando a gente pensa em neurociência, a gente está pensando em basicamente duas coisas que são muito importantes: estrutura e função, né? Então, quando eu trouxe até meu cérebro aqui para mostrar para vocês, gente, né? Esse meu cérebro aqui, que só trouxe o hemisfério direito, porque, né, eu tenho que guardar o esquerdo caso eu perca esse aqui. Mas o cérebro, que fica dentro da nossa cabeça, do nosso crânio, ele tem uma estrutura muito específica, né? Ele tem uma superfície que é completamente dobrada, ele tem algumas regiões que são diferentes, por exemplo, essa parte aqui, que é o cerebelo, é diferente do córtex, que é essa parte rosinha, né? Mostra ali, para aquela câmera aqui melhor. Então aqui a gente tem o cerebelo, que é o pequeno cérebro, e aqui o córtex, que é essa superfície do cérebro. E se a gente olhar para dentro do cérebro, a gente tem algumas regiões abaixo do córtex, né, subcorticais. A neurociência tenta entender para que serve isso, né? Por que elas estão dispostas dessa maneira? Como é que isso se comunica com o resto do corpo via sistema nervoso, né? Só que a neurociência, eu acho que eu tenho que bater muito nessa tecla, ela é uma das ciências possíveis para a gente entender como a gente aprende. Porque a neurociência, ela é feita, como todo mundo deve imaginar, dentro de um laboratório. Ela é feita, hoje em dia, a partir de estudos de neuroimagem, né? Todo mundo aqui, ou alguém já deve ter feito, uma tomografia computadorizada, né? Que você tem que entrar numa máquina gigantesca, você tem que ficar o mais imóvel possível, e aí a gente vai ver o fluxo da atividade cerebral, né? A gente vai escanear o cérebro. Só que isso, muitas vezes, Francisco, não tem o poder de nos dizer, enquanto professores ou alunos, o que eu tenho que fazer para estudar melhor, né? Para ensinar melhor. Porque é um negócio que está muito distante ainda do chão. É muito mecânico, assim. É muito mecânico. Fisiologia, né? Muito fisiologia. E isso não chega lá naquele ponto, assim, psicológico ainda diretamente. Perfeito. Você precisa fazer o link, não é isso? É isso aí. Você tocou na ciência que faz isso, que é a psicologia. Que a neurociência estuda o cérebro. A psicologia estuda o indivíduo, né? A psicologia cognitiva estuda a cognição do indivíduo. Mas a gente também tem a psicologia social, que é o indivíduo num grupo, por exemplo, dentro da sala de aula. E aí, eu até brinco. Às vezes a gente vê muito coach e guru no Instagram falando assim: faça o meu curso e aprenda em 5 passos rápidos a atingir, sei lá, fluência em inglês ou sei lá o quê. Porque o meu curso é baseado em neurociência. Pô, que legal, cara, parabéns. Mas assim, vamos pensar o seguinte: o seu vizinho abriu um restaurante. Aí ele fala assim: vem pro meu restaurante porque o meu restaurante é baseado em química. Como assim?
ó, você tem que misturar ingredientes, né? Em proporções diferentes. Isso é química. E química orgânica, às vezes, né? Você tem que misturar ingredientes que eram, às vezes, seres vivos. E aí, também é baseado em física, porque aí tem pressão, tempo de cozimento e não sei o quê. Faz diferença para a qualidade do prato, para a habilidade da pessoa enquanto chefe? Não faz, porque são níveis muito distantes de análise, né? Então, assim, baseado em neurociência é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa aí que a gente tem que avaliar. Entendi. E eu vou puxar a pergunta aqui para minha área, né? Nisso tudo entra também um pouquinho da sociologia, da antropologia, das ciências sociais, a filosofia também. Com certeza, eu acho que todo mundo... eu quero dizer isso do fundo do meu coração, gente, respeitem a filosofia, porque a filosofia é a mãe, é o pai do método científico, né? Sim. E antigamente, inclusive, era muito comum, e o Francisco sabe muito melhor do que eu, os grandes filósofos da Grécia Antiga eram também matemáticos, né? Porque era isso, é lógica, é você aplicar, é você quebrar paradigmas, né? Encontrar a solução para grandes flagelos, para grandes questões da humanidade. A filosofia faz isso. Então, todas as áreas contribuem para a ciência da aprendizagem. É claro que algumas mais do que outras, né? A gente sabe, por exemplo, você falou de antropologia, a gente sabe que nos últimos tantos milhares de anos, a gente consegue ver por registro histórico, antropológico, como aqueles hominídeos que viveram há vários anos se aglomeravam, se juntavam em grupos, como é que eles viviam e qual foi a consequência disso para o cérebro, por exemplo, né? Então a gente sabe, por exemplo, que a parte rosinha do cérebro, que é o córtex, ela cresce muito em função de um grupo social maior. Porque hoje em dia a gente tem muitas pessoas associadas, amigos e tal. Quando a gente olha para os seres humanos de maneira muito específica, a gente vê que o número de pessoas com quem você se relaciona tem uma ligação direta com o tamanho e o volume do seu cérebro. Porque você tem que processar mais informação de grupo e tal. Então, estar em grupo, interação social, de fato, não virtual, assim, no presencial, não tem como substituir. A gente aprende assim. Isso vem da antropologia, né? Vem de estudos de história também. Tudo isso vai agregando e a gente vai juntando esse conhecimento e criando novas áreas, né? Então, assim, eu vou fazer uma suposição aqui, não sei se você me corrija se estiver certo ou não. Animais sociais, animais que têm esse modo de vida gregário, tendem a ter esse córtex mais desenvolvido? Sim. Ou é só com o ser humano que isso funciona? Não, exatamente, mas aí vai depender do tipo de interação, porque a gente tem vários animais que eles, quando eles estão em grupos muito grandes, eles normalmente têm um comportamento muito parecido, né? Então a gente vai ver cardumes, né, de peixe. É o comportamento de manada? Assim, exatamente. E que a gente tem resquício disso. Eu estava dando uns treinamentos aí em algumas cidades, aí eu coloco o pessoal para conversar e tal. Como é que eu chamo a atenção de todo mundo? Aí eu vou para um grupinho aqui, tá todo mundo falando, aquela bagunça e tal. Vou para um grupinho aqui do lado, falo assim, gente, eu vou começar a bater palma, vocês batem comigo para ver o que acontece. Aí começa ali, 3, 4 pessoas bater palma, todo mundo para e começa a bater palma. A gente tem muito disso de efeito manada. Siga o líder, né? Mas o nosso tipo de interação social é muito mais sofisticado. Né? Então, a gente precisou ter um cérebro muito potente para dar conta dessas trocas sociais, né? Então, aí você falou o seguinte, a gente, quanto mais interação social, mais desenvolvido é o nosso córtex. Sim. Né? E aí eu quero entrar um pouquinho num tema que foge aqui, mas é de interesse e é um tema atual. Sim. Em primeiro lugar, a criança, quanto mais interação ela tiver, obviamente, melhor. O cérebro vai desenvolver. Sim. E você falou da interação física, presencial e Perfeito. não virtual. Então tem um fundamento, por exemplo, para você fazer algo que está sendo muito polêmico aí. A gente tá na sala de aula, cara. Sim. O pessoal tá assim, ó, tá pulando, tá batendo, tá gritando, tá fazendo protesto. Sim. Mas assim,
Tem um fundamento, Tem um então, fundamento. para proibição nessa lei que traz o respaldo legal para a escola realmente proibir o celular, o uso do celular dentro do espaço escolar. Muitas escolas estão proibindo, né, durante o recreio, inclusive. A lei ampara isso. Perfeito. Proibindo a entrada com o aparelho em alguns lugares. É bom, é benéfico, apesar de ser desagradável. Tem controvérsia. Mas é bom, assim, vale lembrar que não é uma proibição total, ainda em casos de acessibilidade, inclusão, e também para uso pedagógico, a gente pode, claro, usar. Podemos e devemos, né? A gente vive no mundo digital, só que quase, não é unânime, mas o consenso já está aí. O consenso é que dos últimos anos, principalmente quando as redes sociais ficaram muito populares, a gente tem várias perdas cognitivas que estão sendo bem registradas, então a evidência é robusta, né? Quando a gente fala isso, que vários estudos foram feitos, replicados, e já tem livros de especialistas que saíram sobre esse assunto. Eu falo sempre de 3 livros muito importantes, que são... O primeiro é o livro do Michel Demorger, que é um neurocientista francês, que é A Fábrica de Cretinos Digitais. E ele escreveu com esse título para provocar a leitura, que mostra que as crianças que estão viciadas em tela, porque é um vício, isso é indiscutível, elas não trocam olhar, né? Então não olham no olho, elas têm uma dificuldade muito grande de desenvolver algumas funções que são vitais para o aprendizado, que são as funções executivas. Então, assim, controle inibitório, saber parar um comportamento porque não é apropriado. A criança tem que treinar isso durante a infância. Se toda vez que ela é desafiada num contexto que ela precisa treinar isso, e de repente tem uma tela na frente dela que a distrai, e ela vai jogar um jogo, vai assistir um vídeo, ela não treina isso. Então ela vai crescer com déficits, assim, bem complicados. E outras coisas, óbvio, então não faz bem. E aí a gente tem uma questão mais séria ainda. A gente tem visto, aí saiu no livro do ano passado, do Jonathan Haidt, que é um psicólogo americano, que escreveu A Geração Ansiosa. Então a gente vê índices assim alarmantes, eu diria, de até taxa de suicídio, níveis de ansiedade e depressão que cresceram fora do normal. Por quê? Porque o nosso cérebro evoluiu várias centenas de milhares de anos para a gente estar junto no espaço físico, dividir no espaço físico, olho no olho. Quando a gente de repente delega tudo isso que é social para aparelhos digitais, é óbvio que algo vai acontecer. Então a gente tem que lembrar disso. Acho que as famílias, os próprios estudantes, eles estão, não, mas eu aprendo. Não, gente, eu vou falar daqui a pouco para vocês. Quando você está com o celular na mão e o seu professor ou professora estão dando instrução, você está com a atenção fragmentada. A gente chama isso de atenção dividida. Então, o cérebro ele não consegue captar muitos estímulos de uma vez só, que estão acontecendo ao mesmo tempo. Ele tem que focar, porque é limitado. Então, se está vindo o estímulo ali do professor que está falando, está mostrando algo, mas aí apareceu uma notificação aqui, e eu desviei o olhar por 1, 2 segundos, a palavra-chave que o professor falou naquele momento não entrou na minha memória. E aí, todo aquele pensamento que eu estava construindo acabou. Ou seja, aquilo eu não vou conseguir aprender naquele momento. Eu vou ter que fazer um estudo autodirigido sozinho. Aí é mais difícil às vezes, né? Então tem isso. A gente tem visto coisas complicadas. E a notificação, ela é complicada, né? Até esse aparelho. Exatamente. Que fica chegando notificação o tempo todo. Eu lembro de tem um livro de uma professora de filosofia da Federal Fluminense, se eu não me engano, Maria Cristina Franco Ferraz. E ela fez um trabalho ali, ela é professora de filosofia, foi da comunicação também. Certo. E tem um trabalho, tem um livro dela que se chama, não é Conversações. Enfim, agora eu não vou me lembrar, não vou me recordar o título, mas é um livro dela em que ela faz um apanhado, ruminações. Ela faz um apanhado de situações e de processos que ela foi tendo ao longo da vida de estudo dela acadêmica,
né, para colocar ali, para justamente pensar a sociedade atual. Perfeito. O título ela tira de uma provocação feita lá do Nietzsche, né, que ele falava que o pensamento ele é como uma ruminação. Exato. E aí, a Maria Cristina Franfés, ela lembra um fator interessante, que o pintor Edgar Degas, isso na virada do século XIX para o século XX, ele achava um absurdo uma pessoa, um burguês, né, uma pessoa da alta sociedade, uma pessoa como ele, parar o que estava fazendo para atender a campainha do telefone, porque aquilo era coisa assim, na sociedade dele, na realidade dele, era coisa da criadagem. Você tocava uma sineta para as pessoas, né? Era coisa de alguém, de um subalterno, vamos dizer assim, de um serviçal. E hoje nós nos tornamos subalternos serviçais da tecnologia. Olha só, chega a notificação o tempo todo e você está o tempo todo aqui procurando isso. Né? E o Degas, apesar de ser burguês e sair, partir de um lugar que não é o que a gente quer, ele tem um pouco de razão, justamente porque depende. Se a gente está num processo de pensamento profundo, criativo, que a gente tem que se colocar, a gente tem que estar imerso, né? Ali, se você tem uma interrupção, aí você tem que voltar. Corta o processo criativo, corta a sua concentração. Exato, que já é uma commodity escassa, vou dizer assim. Atenção nos dias atuais, gente, é muito difícil a gente ter atenção. A gente tá viciado nessa distração constante, né? Sempre acontece alguma coisa, você quer saber o que está acontecendo. E eu queria já aproveitar esse gancho para perguntar para você, né? Já que a gente está com o seu livro aqui, Estudando com a Ciência da Aprendizagem. Exato. Eu queria, né, já deixar a pergunta aqui para a galera, e se a galera, né, deixa aí nos comentários para a gente. Vocês acham que vocês estão estudando, eu poderia dizer do modo correto? Ou do modo mais eficaz? Do modo mais eficaz. Vamos pensar assim, Seu estudo está surtindo o efeito que você queria? E aí eu já chuto essa bola para você. E aí... Falando aí da atenção, porque eu acho que o principal dificuldade do pessoal é justamente a atenção. É a atenção. Manter a atenção focada. Focada, né? E você fala muito bem, porque existem vários tipos de atenção, sim, né? Para dirigir, por exemplo, eu lembro lá do curso do Detran que não basta a atenção focada, né? Você tem que estar com a atenção difusa. Eu vou colocar aqui pro pessoal. Atenção periférica, né? Justamente. Aprendendo, estudando com a ciência da aprendizagem. Exatamente. 10 estratégias baseadas em evidências de como estudar para aprender de verdade. É isso aí. Meu segundo bebê, que está disponível, e assim, eu fiz questão de escrever esse livro para um público muito grande, que eu diria que abrange desde adolescentes que estão se preparando para o Enem. Então é uma linguagem simples, eu tiro praticamente todo o jargão científico, mas também para famílias que têm as crianças delas matriculadas em qualquer segmento da educação básica, para entender melhor, mas e profissionais do ensino, né? Educadores como a gente. Então, leia para entender. Antes de passar para a pergunta, para a resposta, sim. Aonde que a gente encontra o seu livro? Se o pessoal que está assistindo aí quiser adquirir, como que ele faz? Ótimo. Tem na loja virtual da Amazon, você consegue encontrar o e-book, né? Para quem prefere. Só que livro físico é melhor, tá, gente? Vou falar de um conceito neurocientífico. Mas tem na loja da Uiclap, né? Que é uma editora nova. UICLAP. É só digitar lá o meu nome, André Hedlund, vocês vão achar vários links pro livro, né? Mas então, vamos lá. Será que vocês estão estudando do jeito mais eficaz? A resposta curta é não. Inclusive, nenhum de nós aprendeu, durante a nossa trajetória acadêmica, a estudar de fato, né? E esses dias eu vi um vídeo muito legal, Francisco, de um professor falando que você tem alunos ou você tem estudantes? Porque o aluno é aquele que recebe muito conteúdo. O estudante, ele é ativo, ele estuda. Porque receber conteúdo em sala não significa que eu aprendi. Muito pelo contrário, você precisa estudar para aprender. E qual é, assim, a base, então, da aprendizagem, que muitas vezes é aí que a gente peca, principalmente, olha, para estudantes que estão se preparando para o Enem. A gente peca na questão da atenção, né? A atenção, a gente já sabe há muito tempo, mas acho que foi nos anos, se não me engano, 2000, que um médico, psiquiatra, neurocientista, na verdade, ganhou o prêmio Nobel
de Fisiologia e Medicina com um estudo pioneiro sobre lesmas do mar. Porque a lesma do mar, ela tem uma rede neuronal muito mais simples do que a gente. A gente tem 86 bilhões de neurônios dentro do cérebro, gente. Quem descobriu isso foi a nossa neurocientista maravilhosa, Susana Herculano, que está nos Estados Unidos agora, e a lesma do mar deve ter 20 mil neurônios, algo assim. Então é muito mais fácil de estudar. E os neurônios da lesma do mar são grandes, então a gente consegue ver melhor no microscópio, né? O Eric Kandel, que foi o cara que desenvolveu esse estudo, criou uma fórmula que, apesar de ser muito simples, ela é muito importante, que é assim: se a lesma do mar não direciona a atenção para o estímulo, ela não aprende, ela não cria memória. Então, assim, se eu não coloco a minha atenção no estímulo que vem, que estímulo é esse, né? Para a lesma do mar, é alguma coisa que se mexeu lá no fundo do mar, uma sombra, uma luz, alguma coisa. Se ela não direciona a atenção, ela não recebe, não entra na memória e ela não aprende. Para a gente, alunos, se eu não direciono minha atenção para a explicação na hora que ela está acontecendo, esse estímulo não vai entrar na sua cabeça. Simples assim, porque você está pensando em outra coisa. Sim. A sua atenção está em outro lugar. Se você não direciona a atenção para o estímulo visual, ou seja, a professora fala, olha para essa figura aqui, gente. Você não olha, você não vai entender. E eu acho que as pessoas, elas negligenciam isso um pouco. Elas, não, eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não consegue. Ficar aqui escrevendo, enquanto o professor está lá falando, estou ouvindo, às vezes eu estou fazendo... Não, eu estou aqui fazendo exercício de outra matéria, mas eu estou ouvindo o que o professor eu estou ouvindo o que você está falando, professor. Não. Por quê? Porque a gente tem uma memória de trabalho, que é a memória operacional, que ela é extremamente limitada. Ela fica aqui no lobo frontal, né, atrás da nossa testa, e a gente consegue ver em estudo de neuroimagem a ativação dessa memória quando a gente está aprendendo coisas novas, né? Ela enche com pouca coisa, Francisco. Tipo, tem alguns estudos que mostram, desde os anos 60 já, tem um cara famoso, o HM, o Henry Molaison, né, que ele teve uma operação que deu bem errado, e aí ele não conseguia mais aprender coisas, ou seja, essa memória de trabalho tinha uma duração mais ou menos de 15 minutos. Caramba. Aí virou filme, o filme do Adam Sandler e da Drew Barrymore, como se fosse a primeira vez. Lembra do Tom lá, que era o cara que se apresentava? Todo mundo se apresentava pro Tom, quando chegava no último ele nem sabia mais quem tinha se apresentado. E a própria personagem da Drew Barrymore, que ela sofreu um acidente e ela só lembrava daquele último dia antes do acidente dela. Porque uma estrutura que fica dentro do cérebro, aqui no lobo temporal, chamada de hipocampo, ela foi danificada. Então é isso, eu presto atenção, o estímulo começa a entrar na minha memória pelos sentidos, né? Ele vai entrar pelo olho, pelo ouvido, então ele vai passar pelo córtex auditivo, ele vai passar pelo córtex visual, vai ser processado, né? Dependendo do tipo de informação, aí ele entra na memória. Quando ele entrar na memória, se ele encher demais a memória, aí eu vou entrar em sobrecarga cognitiva, já não cabe mais nada. Eu preciso fazer uma pausa para começar a consolidar a memória, porque isso aqui vai demorar mais ou menos uns 15 minutos na sua memória, vai embora, né? Entendi. E o que a gente poderia então fazer? A gente teria, primeira coisa, vamos tentar ao máximo prestar atenção na hora que tem que prestar atenção. Então, quando é uma explicação na sala de aula, né? É uma explicação muito importante, não anota, não faz nada, presta atenção, só olha, só escuta. Você está tentando anotar? Não. Escuta, olha, depois o professor fala assim, ok, agora eu vou dar 2 minutos para vocês escreverem o que vocês entenderam. Aí você está fazendo uma prática ativa de memorização. Isso é melhor. Quando eu estou fazendo isso em casa, como é que eu estou estudando para o Enem? Eu li uma página. Será que você prestou atenção? Testa. Fecha lá o material. O que você lembra daquela página? Porque você vai ver, na hora você vai entender. Se eu não conseguir lembrar nada, você não prestou atenção. Sim. Se eu conseguir lembrar pouco, a minha atenção estava dividida. Se eu conseguir lembrar bastante coisa, ok, estava prestando atenção. Então você não confie, eu prestei. Não, se testa para ver se você de fato prestou atenção. E eu acho que é isso, a base principal é essa. O Eric Kandel falou da lesma do mar.
Qual é a fórmula do aprendizado ou da aprendizagem? Atenção mais memória. Com atenção eu crio memória. Quando a memória vira memória de longo prazo, que eu consigo acessar por muito tempo, aí é aprendizagem. Se não tiver atenção, eu nem crio memória. Aí não tem nada para consolidar, eu não aprendo nada. Então esse acho que é a dica mais essencial. Entendi. É. Eu percebo uma coisa que é o seguinte, creio eu que já tem estudos sobre isso, eu já vi gente falando sobre isso em algum lugar, não me lembro onde agora. Sim. Mas é uma coisa que eu tenho notado mesmo empiricamente em sala de aula. O quanto que essas redes sociais que tem o vídeo no formato rápido ali, né? Que o TikTok ele popularizou isso. Então, às vezes 30 segundos, 30 né? segundos. O quanto que isso tem gerado uma dependência tecnológica a ponto dos nossos alunos, estudantes, eles terem cada vez menos uma capacidade de manter essa atenção focada durante muito tempo. Perfeito, que é a atenção sustentada, Sim, né? Exatamente. Né? E uma coisa que eu percebo, acontece muito. O aluno me faz uma pergunta, ele me perguntou, ele levantou a mão, professor, mas isso, e eu estou respondendo. Se a minha resposta começa a demorar um pouquinho mais que alguns segundos, ele mesmo que me perguntou, ele já perde aqui a atenção, aí já vira para o colega falar alguma coisa. É complicado. Cara, isso é complicadíssimo. Sim. E tem alguma coisa que a gente pode fazer para reverter isso, para manter essa atenção focada, para evitar esse efeito do TikTok? Vamos fazer um detox de rede social. Então, os celulares aí restritos vão ajudar. Mas assim, gente, a notícia má é que, como qualquer droga, porque é uma droga, um vício, tem o momento de transição, de abstinência, é duro. Então, na hora que o aluno que sempre teve a condição e a possibilidade de estar com o celular em todo momento da aula, não puder mais, a abstinência vai gerar atrito. Então, vamos começar a nos preparar aí para essa nova vida, esse novo cenário, né? Mas assim, depois de um tempo, porque a gente vai balancear um negócio que a gente chama, a gente fala de homeostase, né? Que é mais ou menos a ideia de que os processos do corpo, eles têm que estar em equilíbrio, né? Quando você está num nível muito desregulado nesse caso, principalmente dopamina, né? Que é um neurotransmissor que tem muito a ver com vício. E na verdade, é um neurotransmissor que tem a ver com muitas coisas, ele é muito complexo, mas assim, basicamente... Ele está ligado ao prazer? Ele está ligado à busca pelo prazer, principalmente, também um pouco ao prazer, mas principalmente a busca e a antecipação de uma recompensa, né? Ele está no sistema de recompensa do cérebro, ele começa aqui, tem uma área ventral tegmentar, aí tem o núcleo accumbens, aí tem todo um caminho da dopamina, né, que passa aqui. Quando eu tô viciado em qualquer coisa, quer dizer que aquele estímulo ele vai ter um impacto diferente no meu cérebro em comparação a quando eu não estou viciado. Quando eu estou viciado em qualquer coisa, vamos pensar em drogas pesadas. A primeira vez que eu uso essa droga, que ela me dá uma liberação gigantesca de prazer, porque o cérebro, nossa, o que é isso? Que é novidade. É novidade, e ela causa uma sensação, dependendo do tipo de droga, que você fica extremamente capaz, focado, ela te dá uma sensação boa. O cérebro vai lembrar disso. O cérebro, opa, isso aqui foi interessante. E aí, o cérebro, aí você vai criar um registro no cérebro, eu quero sempre aquilo, eu quero voltar sempre naquele estado. Só que aí, o paradoxo, né, entra, que é, cada vez que eu usar aquilo, eu vou ficando mais tolerante. Então, cada vez, para chegar no mesmo nível da sensação que eu tive, eu tenho que usar mais, e mais, e mais, e mais, porque o cérebro vai se acostumando. Até que chega um momento, que a gente sabe muito bem, quem usa droga pesada pode ter overdose, porque eu não consigo jamais chegar naquele estado emocional, mental que eu consegui na primeira vez. Você cada vez mais em busca daquilo. Exatamente. E de repente seu corpo Exatamente. intoxicou totalmente. Intoxicou. Como é que você volta à homeostase? Você tem que, primeiro, reduzir até que você vai parar. Só que essas redes neuronais, redes de neurônios que estão no seu cérebro, elas nunca vão ser completamente desmanchadas. Elas estão lá.
Então, por isso que a recaída, basta uma vez você usar de novo, aquelas redes são ativadas de novo, aí você, né? E com o celular é a mesma coisa. Então, quando você está falando alguma coisa para um aluno, para uma aluna, e aquela explicação demorou demais, o cérebro se acostumou a receber coisas muito rápidas, né? Toda hora. Aí é difícil sustentar a atenção, porque aquela dopamina que ele conseguiu produzir, a dopamina é o que nos motiva a uma recompensa. Eu tenho uma curiosidade. Eu quero perguntar para o meu professor. A resposta do meu professor vai sanar essa minha questão. Isso é uma recompensa também. Uhum. Só que se for muito demorada, o meu cérebro já não quer, perdi. Aí não quer. Então a gente tem que tentar voltar ao equilíbrio. Só que tem maneiras também, né, na nossa instrução enquanto professores, a gente tentar regular um pouco. Vai ser um negócio muito complicado, então não fica falando muito tempo, mas interage mais. Vou começar daqui. Até agora você entendeu? Me conta que você entendeu. Então vai interagindo para você ir quebrando aquela instrução, aquela explicação grande em pedaços menores, porque aí você vai gerando alguns picos aí de dopamina também, né? Então tem algumas coisas que a gente pode fazer. Uma piadinha ali para quebrar o gelo, sim, pode funcionar. Né? Também pode funcionar. Inclusive, esse é o efeito TikTok, eu acho que é um dos piores assim, pra gente lidar. Vou fazer um corte depois disso que a gente falou aqui, postar no TikTok, será que rola? Vai rolar. Será que vai dar 30 segundos? um minuto e meio? Não, acho que vai passar dos 3 minutos aqui. Mas, assim, um desses pontos eu acho que o pessoal tem muita dificuldade é justamente a atenção. E a outra coisa também que eu acho que é uma dificuldade da galera com que estudou é a memória. Exato, que é o segundo passo ali. Atenção, mais memória e aprendizagem. Aí, só para né, falar... Posso te fazer uma pergunta antes, rapidinho? Claro, claro. Curiosidade me bateu aqui, eu tô pensando nisso o tempo todo. Sim. O nosso cérebro, ele é simétrico? O hemisfério direito é simétrico ao esquerdo? Ele é diferente, boa pergunta. Ele tem, inclusive, né, a gente tem uma diferença... às vezes bem significativa entre os hemisférios, né, em relação à ativação, à função, e aí isso acabou virando um mito, né, que tem pessoas que têm o hemisfério direito mais prevalente, aí são pessoas criativas, artísticas, e aí é lógico, racional. Exatamente, mas não é assim, não, isso aí é um mito, né, mas de fato a gente consegue ver algumas ativações maiores, dependendo da função do que a gente está desempenhando, ou de um lado ou de outro. E aí o exemplo clássico que a gente dá é linguagem, né? Quando a gente está falando, ouvindo, interpretando, a ativação vai ser muito mais presente no hemisfério esquerdo, principalmente lobo temporal, né? Que é essa parte aqui, o lobo temporal. Esse é o direito, só que vai ser no esquerdo. Para algumas pessoas é no direito, né? Eu acho que a última vez que eu olhei essa estatística, 70 e tantos % assim, da população tem essa lateralização da linguagem no lado esquerdo, mas o restante no lado direito. Isso provoca algum tipo de diferença na condição de aprendizado? Na verdade, não. Vai, assim... igual destro e canhoto. Exatamente, é isso. Não faz diferença nenhuma. Mas o que a gente sabe é que tem pessoas, por questões genéticas e ambientais, de criação, que vão ter, óbvio, funções mais bem desenvolvidas, né? Tem gente que tem a sorte, vamos dizer assim, de nascer com uma capacidade de memória de trabalho maior do que a maioria das pessoas. E normalmente são essas pessoas que vão ter um QI maior, porque elas conseguem guardar mais informação nessa memória e juntar com as informações antigas e manipular para chegar numa resposta criativa e tudo mais. Tem gente que tem facilidade de linguagem, então são fatores assim que são genéticos e ambientais, principalmente. E tem isso, né? Quando a gente fala de aprendizagem, por que tem pessoas que têm uma facilidade gigantesca para aprender isso e outras não? Muitas vezes porque o interesse intrínseco, a motivação já vem da pessoa, é genético, ou foi algo que foi promovido no ambiente em que ela cresceu, né? A leitura, que é uma coisa, infelizmente, o Brasil está num patamar baixíssimo de leitores, né? Isso é trágico. Então, enquanto os jovens estão assistindo TikTok toda hora e estão fragmentando a atenção, esse vídeo acabou, foi chato, foi legal, passo para o outro, a leitura, ela exige atenção sustentada. Eu preciso focar. Se me der vontade de ir para o celular, eu tenho que
ter o controle inibitório. Não, estou prestando atenção aqui. Você precisa desse treinamento, né, para a vida. Por isso que a leitura ainda é uma das melhores ferramentas. O cara que escreveu A Fábrica de Cretinos Digitais, Michel Desmourget, a sequência do livro, né, dele foi um livro que ele, em francês, faites-les lire, que é faça-os ler, que é o remédio para os cretinos digitais. Sair da tela e ficar no livro, né? E é isso, a gente tem que ler e treinar essa coisa de atenção sustentada e memorização. E por isso que isso tem a ver também com a importância do ler no papel? Isso. O ler no papel é engraçado, que algumas pessoas vão dizer que não faz diferença, mas a gente tem estudos que mostram o seguinte, aquele hipocampo que eu estava falando, da Drew Barrymore, que é uma estrutura que fica aqui dentro do cérebro, parece um cavalo marinho, né, do grego hipocampo, nos dois hemisférios. A gente descobriu nos anos 60, por acaso, que ela tem a ver com consolidação de memória. Ou seja, quando eu recebo memória nova, ela fica aqui na memória de trabalho, conteúdo novo. Se o meu hipocampo estiver funcionando, ele vai fazer essa transição para a memória de longo prazo. Mas não é assim, né? Demora alguns dias, meses até, e normalmente isso acontece durante o sono. A gente tem que dormir para consolidar a memória. Por isso que é importante dormir bem também. Sim, para quem está estudando, né? para todo mundo ser. É um problema meu que eu tenho que também. Não, o sono é essencial. Mas aí a gente descobriu, por acaso, porque esse paciente que sofreu, coitado, ele tinha convulsões, né? O HM, Henry Molaison. Aí ele teve um acidente, bateu a cabeça. Aí o médico que operou, o Henry Molaison, o Scoville, por acaso pensou: vamos arrancar essa estrutura que a gente não sabe bem para que serve, que era o hipocampo. Tirou o hipocampo do cara e ele virou aquele Tom do filme como se fosse a primeira vez. Ou seja, ele conseguia lembrar de coisas, a gente chama de memória declarativa, por 15 minutos mais ou menos, né? Ou seja, eu aprendi o nome de uma pessoa nova. Daqui a 15 minutos eu não sabia mais. Era como se eu não tivesse conhecido a pessoa. Eu fui para um lugar novo. Estou registrando aqui um lugar novo, legal. De repente, daqui a 15 minutos, onde é que eu tô? Né? Porque eu não consigo registrar essas imagens. E aí, a gente também, a partir de vários estudos, descobriu que o hipocampo também tem uma relação muito forte com a localização espacial. Por isso que ler no papel tem uma vantagem, porque um grande estudo que saiu em 2007, se eu não me engano, da Eleanor Maguire, com taxistas de Londres. Os taxistas de Londres, que se preparam para uma prova muito grande chamada The Test, que eles têm que, sem GPS, sem Waze, sem Google Maps, tá, gente? Eles têm que lembrar de várias ruas de Londres, que é uma cidade gigantesca, só de memória, para passar nessa prova e tirar a licença de taxista. Aí estudaram, fizeram um estudo de neuroimagem do cérebro desses caras, e olha só que interessante, o volume do hipocampo deles era maior. Né? Porque eles estavam treinando o hipocampo justamente para lembrar dessas coisas. Por quê? Porque o hipocampo tem a ver com escanear o ambiente, as coisas que estão no contexto e fazer um mapa mental. Né? Então, quando a gente está estudando num livro físico, o cérebro não registra só o conteúdo que está dentro do livro, mas a página, a posição na página onde aquele conteúdo apareceu. Tanto que eu faço um desafio aqui para quem estiver ouvindo. Você já pegou um livro da sua estante que você tinha lido e você falou assim, eu preciso achar não sei o que, aí de repente você abre mais ou menos naquela página, se não justamente naquela página. Acontece comigo. Acontece bastante, né? Porque a gente realmente vai codificar aquela memória naquela posição do livro. O que acontece com um livro digital? Ele tem um negócio que os psicólogos estão chamando agora do scrolling, que é aquela rolagem da perdição, é doom scrolling, né? Que você pega um negócio, ele é infinito, ele só vai para baixo, para baixo, para baixo. Aí você não tem um referencial espacial, né? Com o livro físico você tem. Então é muito comum eu pegar um livro assim, abrir e estar mais ou menos onde eu precisava daquela informação. Por isso que estudar depende muito de interferência contextual. Se eu estou estudando num lugar que é sempre aquele mesmo lugar, isso pode ser vantajoso, mas talvez seja mais vantajoso eu estudar uma coisa num lugar, outra coisa em outro lugar. Como que, assim, por exemplo? Uma dica trivial aí para os alunos que vão se preparar para o Enem. Vai estudar geografia na cozinha e história na sala. Porque o contexto, aquela interferência contextual
vai te ajudar, né? E a gente consegue ver, Francisco, em estudo de psicologia cognitiva, coisas assim, bizarras, tipo, você pega mergulhadores, aí você ensina para os mergulhadores 10 palavras na superfície. Aí eles vão mergulhar, eles fazem um teste lá embaixo, dentro d'água, para ver quantas palavras eles lembram, né? Aí você compara as situações, os dois contextos. Eu estudei as palavras na superfície, fiz o teste embaixo d'água. Estudei na superfície, fiz um teste na superfície. Estudei embaixo d'água, fiz embaixo d'água. Estudei embaixo d'água, fiz na superfície. Aí você vai ver que os melhores resultados de memorização são aqueles que acontecem no mesmo contexto. Entendi. Eu estudei, né? Eu estudei na superfície e fiz o teste na superfície. Porque a interferência contextual, ela apareceu. Quantas vezes a gente estava tentando lembrar de um negócio que a gente aprendeu, aí você está naquele lugar que você aprendeu, aí você olha para o ar-condicionado, lembrei, porque aquilo tá mais ou menos... Memória, gatilho, né? é isso. E isso tem a ver, uma coisa que eu queria falar, aquela história que aconteceu, né, conosco. Sim. Bom, resumidamente a história é assim, pessoal. A memória do André, né, depois disso eu falei, não, cara, sua memória é fantástica. Eu fui aluno do André ali por volta de... Foi 2013, não 2013, foi? 2013. Fui aluno de inglês do André, num cursinho de inglês, né? Isso na época eu ainda estava fazendo faculdade, né? Estava preparando para começar a dar aula ali, né? Estava começando a dar aula. E aí, no ano passado, começo do ano passado, começo de 2024, né? Eu cheguei para uma formação em uma das escolas que eu trabalho hoje, uma escola grande, né? O teatro cheio ali, o teatro da escola cheio de funcionários, né? E aí vi, conheço esse cara, o André, foi meu professor de inglês e tal. E aí eu fiz uma pergunta em um determinado momento que tinha justamente a ver com isso, que era sobre o leitor digital. Exatamente. E o livro físico, porque você tinha entrado nesse assunto. E aí, teatro, né, escuro ali, aquela coisa da penumbra da plateia do teatro, e o André circulando, sim, teatro cheio, o André falou... Francisco, né? Olha só. Não é porque o cara sabe meu nome, né? Eu não tinha ido conversar contigo, né? Antes de nada. Né? Verdade. A gente não tinha se encontrado ainda. Eu cheguei lá e o André seria o palestrante, tá? Já estava esperando pelo nome, eu já tinha reconhecido, e ok. E aí eu falei, cara, fantástico, né? Olha só. Você explicou no dia lá, você pode explicar pro pessoal aqui o que aconteceu, o que ativou sua memória? Olha, primeiro, gente, eu tenho que dizer que eu estou muito orgulhoso do meu aluno aqui, Francisco, né? Fazendo um trabalho excelente. Obrigado. Que maravilha, tá? Que privilégio ser entrevistado por ele. Meu, né? E acho que tem, primeiro, né? Vou ser muito sincero, tem pessoas que marcam a gente também, né? Mas eu acho... Uma das coisas tem a ver com o hipocampo, né? E o hipocampo, ele vai fazer esse mapa mental, né? Por exemplo, você, Francisco, quando você entra na sala de aula, você sabe onde seus alunos estão sentados, né? Basicamente, você consegue... Aquela carteira é onde senta tal pessoa. E olha que engraçado, você estava sentado, se eu não me engano, no lado esquerdo da plateia, quando eu estava subindo ali. Era o seu lado esquerdo. Era o meu lado esquerdo, você estava do lado direito, mas eu estava olhando, era o lado esquerdo. E eu lembro que na sala, que era uma sala mais ou menos assim, do tamanho do estúdio, você ficava do lado direito, né? Eu lembro que você ficava do lado direito e, se eu não me engano, você ficava num canto assim, bem na esquina ali da sala, né? E eu acho que naquela ocasião, quando você me perguntou, eu estava circulando e eu estava respondendo algumas perguntas. E, de repente, você parou do meu lado direito. Eu acho que o meu hipocampo, nessa hora, resgatou esse mapa mental. Eu reconheço essa voz, essa posição, né? Aí eu olhei para você, reconheço o rosto. Então, foi assim, né? É aquela coisa que acontece de vez em quando, que a gente, muitas vezes, está tentando resgatar uma memória... E aparece esse gatilho que você falou, né? Algum estímulo que vai te levar de volta àquela rede neuronal que você criou a memória, que às vezes você não ativou há muitos anos, né? Sim. Porque fazia anos que a gente não se falava. E é isso, eu acho que isso é uma lição muito interessante de aprendizagem. Por que eu lembrei do Francisco? Porque ele teve um impacto emocional em mim, como bom aluno, né, gente? Foi um impacto emocional, né? Então, a gente tem que ter esse impacto emocional. A posição e o contexto contam. Né? O contexto onde a gente se encontrou era, de novo, um contexto de educação. Eu estava lá dando uma palestra numa escola, era educação, conta bastante.
Se você tivesse me perguntado isso em algum outro lugar e eu não tivesse visto você, talvez eu não lembrasse tanto assim, porque a escola, que era o cenário, assim como eram as nossas aulas, ativou também isso. Uhum. E também, eu acho que, assim, pela fisionomia, né? Então a gente tem diferentes tipos de memória. Tem gente até que, posso fazer um teste, você lembra mais de quê? De número? De nome? Do que você lembra mais? Tem gente que você pergunta, você tem boa memória? Ah, depende, pra quê? Porque a gente tem diferentes tipos de memória, diferentes sistemas de memória. E muitas vezes a gente tem uma memória que é um pouco melhor do que a outra. E a gente pode usar isso a nosso favor, né? Então, se eu tenho uma memória que eu acho que é muito boa para números, por que você não numera as coisas que você faz, então, né? No seu caderninho de anotações? Se eu tenho uma memória muito boa para rosto, fisionomia, por que você não foca, então, na pessoa que disse aquilo? Né? Tem uma estratégia que eu falo aqui no livro, que é o PAM. Estratégia PAM. Pessoa, ação e objeto. Quem é a pessoa? Então eu tenho que lembrar da teoria da relatividade. Foi um Einstein, né? A pessoa é um Einstein. O que é a teoria da relatividade? Eu estudei agora, mas não faço ideia. Aí, primeira coisa que você tem que imaginar, o Einstein, foi ele que escreveu. Aí você lembra do Einstein, da fisionomia dele. Pensa numa ação dele. Ele estava escrevendo a teoria da relatividade, estava explicando para os alunos num auditório gigantesco, num quadro negro. Todo mundo atento, né? E ele tentando resolver uma equação lá. Se você tivesse imagem, talvez isso te ajude a resgatar. Qual é o objeto? É o giz, é o quadro negro, ou o local, o auditório. Uhum. Às vezes, se você colocar isso na sua instrução enquanto professor, ou os alunos que estão estudando, né? Focar um pouco mais nisso, isso vai trazer as memórias que eles precisam para lembrar e aprender alguma coisa, né? Bacana. É isso aí. Vou até anotar essa dica aqui depois. Né? E anotar ajuda também, gente. Né, estratégia bom tá aqui. Inclusive, você tá a gente está com outro livro aqui seu, né? O Fator Coruja. Aham, exatamente. Reformulando sua filosofia de ensino. Né? Esse aí é mais da sua área. Saber. Esse daqui, né, por acaso tiver professores aqui, docentes, né, assistindo, esse daqui ele já está mais adequado, então, para os professores, né? Exato, exato. E, inclusive, você escreveu ele em inglês também. Você escreveu o primeiro em inglês o primeiro e depois inglês. Traduziu. Exato. Foi uma história assim, eu queria escrever um livro para educadores sobre educação e filosofia, né? A filosofia da educação. Aí veio essa ideia de fator coruja, The Owl Factor. E aí... gostei, porque eu misturei Sócrates com fábulas de coruja, com ciência, com um monte de coisa interessante que eu achei na época. E eu estava conversando com ninguém mais, ninguém menos que o diretor do Conselho Nacional da Educação na época, o Ivan Siqueira. Que a gente deu aula junto numa pós e tal. E aí eu perguntei pro Ivan, o que você acha, Ivan? Tava pensando em traduzir, ele falou, se você traduzir eu vou escrever o prefácio para você. E ele escreveu. Aí eu traduzi e aí acabou virando o livro em português, aí eu coloquei mais algumas coisas, mas é um livro para refletir bastante sobre o que é a educação, qual que é o nosso papel, e ele divide o ato de educar em 3 grandes momentos, que é o saber. Primeira coisa que a gente tem que fazer é saber. Eu sei e você sabe, meu aluno. Mas aí, no nosso encontro, a gente tem que mostrar. Eu mostro o que eu sei e você mostra o que você sabe. Saber mostrar. E aí, no processo, a gente cresce, que é o crescer. E em inglês, culminou que deu certo, né? Know, show e grow. Terminando com OW, know, show e grow, saber, mostrar e crescer. E virou owl, de coruja. Exatamente. Para quem quiser adquirir esse daqui, também na mesma... Na mesma loja da Wiclap. Também tem o e-book na Amazon... Ou entre em contato comigo que eu tenho umas cópias aí também. E quem quiser entrar em contato contigo, como que é? Então, hoje, eu acho que eu tenho site, se digitarem o meu nome, André Hedlund, né? Hedlund, vocês vão encontrar meu site. Mas eu acho que redes sociais, né, gente? Saiam delas, mas se vocês ficarem nelas, não fiquem tanto tempo. Aí vocês me mandam uma mensagem pelo novo Instagram que eu tenho, que é o Fator Coruja. Fator Coruja, que também é podcast, né? Fator Coruja. Fator Coruja, exatamente. E quem quiser, quem é professor da área de inglês
ou alunos também que querem treinar o inglês, tem um podcast que a gente já tem há 6 anos, chamado Chá Pedagógico. Eu tenho com meu amigo querido, meu irmão de outra mãe, Rodolfo Matiello, que está no site, no YouTube da distribuidora Dizal, e é um que a gente fala de coisas assim, nerdices, o mundo geek, linguística e neurociência. Então é um caos, Só que é em inglês, então é para treinar o inglês, você coloca lá a legenda automática também que serve, né? Bacana. E assim, André, a gente caminhando aqui já para o nosso minuto final, nossos minutos finais aqui, eu queria que você agora desse a sua contribuição com o nosso espectador aqui. Perfeito. Dá a sua dica, o pessoal que está estudando para o Enem. Se você pudesse sintetizar assim, uma dica mais curta, o que você diria para o pessoal de casa aí que está nos assistindo? Ótimo. Olha, gente, eu acho que o essencial é atenção. Mas, como eu já falei da atenção, eu quero focar na memorização. O que eu diria para vocês não tentem ir pelo caminho mais fácil. Eu acho que a gente tenta estudar de maneira fácil, facilitar tudo. Na verdade, para a gente aprender, tem que existir algum esforço. Não caiam nessas narrativas. Vou te ensinar um jeito fácil, não. Em 5 minutos. Em 5 minutos, não. Fisiologicamente falando, para você criar uma rede de neurônios no cérebro, leva tempo, leva caloria, é difícil. É que nem ir para academia e malhar os músculos, é a mesma coisa. Então, lembrem-se, memorização é ao longo do tempo. Eu aprendi, entre aspas, algo hoje, não vai estar na minha cabeça hoje. Preciso dormir, preciso repetir, mas eu vou repetir de uma maneira ativa e não passiva. Eu não vou pegar lá material e ler de novo. Não, eu vou pegar o material, vou ler só o título lá do que eu estou aprendendo e vou pensar assim, fecha o material, o que eu lembro disso? Esforço, o que eu lembro disso? Pega um papelzinho, anota, aí você pega as suas anotações e compara com o material e você vai ver, nossa, eu lembrei disso aqui, lembrei disso, esqueci isso aqui eu nem sabia que tinha no livro. Esses gaps, né, essas coisas que não apareceram no seu exercício, aí você tem que revisar mais e melhor. Então é isso, é fazer um esforço para não achar que eu já fiz, eu já li, eu já anotei. Às vezes a gente fica assim, eu fiz várias anotações da aula do Francisco, então eu sei tudo. Aí eu tiro as suas anotações e te pergunto, aí você sabe o quê? Então se teste, não confie, eu acho que eu sei. Testa para ver se você sabe. Uma pergunta, segundo os seus estudos, né? Uma perguntinha agora, finalzinho rapidinho aqui. Seguindo isso que você falou, nessa fase de exercitação, ensinar é um bom exercício, então é um bom teste? É o melhor. Para o irmãozinho menor, para o colega de sala. Sim. Inclusive como eu sou meio nerd, meio geek, quem escreveu uma técnica, que na verdade ele nem usou essas palavras, mas aí deram o nome dele para essa técnica, foi um físico americano, Richard Feynman, que é a técnica Feynman, né? Que é mais ou menos, aí virou um caos. Aí falam que foi o Einstein que disse, foi o Feynman, ninguém sabe quem disse, que se você não sabe explicar para uma criança de 5 anos, é porque você não sabe, porque você não aprendeu. E a ideia é mais ou menos isso. Você sabe de alguma coisa? Aprendeu um conteúdo novo? Você consegue explicar para alguém? Se você consegue, ótimo. Agora, se você é expert nisso, você é um especialista desse conteúdo, desse assunto, você não consegue só explicar, você consegue simplificar e fazer o negócio ter sentido, como a gente está fazendo aqui. Quem é especialista tem essa capacidade de resumir mas assim, não simplificando demais para perder todo o conteúdo e característica. É isso. Quanto mais próximo você chegar dessa capacidade, eu consigo não só falar sobre aquilo, mas eu consigo falar para plateias diferentes, em níveis de dificuldade diferentes. Especialistas no assunto até iniciantes. Exatamente. Aí você sabe. Aí você sabe mesmo, você aprendeu. E aí façam sempre esse teste. Explica aí pro seu... Se você aprendeu um negócio legal de biologia e você tem um irmão, uma irmãzinha de, 5, 6 anos, usem de cobaia. Tá? Expliquem para eles que se eles entenderem mais ou menos, você está no caminho certo. Continua. Bacana, André. Bom, eu acho que a nossa conversa fica por aqui, né? É muito valiosa, né? A ideia é justamente trazer aqui para o pessoal de casa suas dicas, né?
um aparato aqui realmente para que eles possam utilizar aí os estudos, né? Para que vocês possam, gente, levar aí para a vida de vocês, inclusive. Queria te agradecer mais uma vez, André. Muito bom conversar contigo mais uma vez. E a gente firma uma parceria aí, tamo junto. Com certeza. Né? E posso dar o último recado? Por favor. Gente, esses 2 livros aqui eu trouxe para o Francisco, tá? Meu presente para o Francisco, porque professor assim de gabarito é difícil encontrar, né? Então tá aí para você, depois eu autografo, mas a ideia é... dedicatória aqui, o autógrafo. Leia sem o celular, tá? Atenção sustentada. Beleza. Eu tenho a mania, principalmente à noite, por conta do escuro na hora de dormir, eu leio muito no Kindle, né? Aí durante o dia legal, eu leio legal. no livro. Acaba que à noite eu leio na tela. É isso aí. Né? E eu vejo que realmente não é a mesma coisa. Assim, o papel, mas é o que tem. Aqui, às né? vezes é o que tem, vamos usar o que tem. Mas se tiver o livro físico, é melhor. Eu prefiro também. Muito obrigado então, André. Valeu. Que nos assistiu. Obrigado pela companhia e futuramente teremos mais entrevistas como essa. Um abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu, tchau.